Bom dia, ouvintes do Alimento Diário. Hoje é sexta-feira, 24 de março, o ano 2023. O Alimento Diário está registrado aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 10 e no seu verso de número 13, que diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento de sorte que possa suportar. Amados, vamos falar a respeito de tentação que nos tem vindo no nosso dia a dia. Mas Deus, Ele é fiel e vai nos livrar de toda a tentação. Deus não permitirá que nós permanecemos sofrendo além daquilo que nós possamos suportar. Ouça isso. Ao enfrentarmos tentação, Deus nos promete duas coisas: livramento e força para suportar. E Jesus nos deu o exemplo e mostrou que a tentação somente lhe sobreveio porque Deus lhe deu o poder para resistir. Deus nos prometeu este poder. Porém, não devemos pensar que o livramento significa que vamos ter que encarar os desafios, as necessidades difíceis, pois Deus, pois o nosso caráter é aperfeiçoado ao resistirmos às tentações e enfrentarmos os desafios. Deus providenciará o livramento para nós, mas Ele está interessado em desenvolver o nosso caráter santo, o equilíbrio entre os dois é a obra de Deus. Decidir manter-se fiel à nossa obra. Romanos 5, do verso 1, 5 ao 5. 1 Pedro 1, 7. Irmãos, nós temos vários exemplos dentro da Bíblia de livramento que Deus nos deu. Livramentos que Deus nos deu, meu irmão, para que nós possamos suportar. Para que nós possamos suportar, meu irmão, as lutas, as provas que nos vêm diariamente, para que nós possamos estar firme no momento da prova e da tentação. Olha o que diz 1 João
1:7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redunde em louvor, a glória, honra e revelação de Jesus Cristo. Amados, Deus, Ele nos prova, sim, mas não além das nossas forças. Ele estará sempre conosco. A palavra de Deus, ela vem dizendo que no mundo nós teríamos aflições, tentações, provas. Teríamos também livramentos do Senhor Jesus. Porque Ele disse, meu irmão, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas, meu irmão, não é porque, meu irmão, Jesus está conosco que nós vamos ficar isento das dificuldades, das lutas, das provas. Não, meu irmão. As lutas vêm, as provas vêm, meu irmão, para que nós, meu irmão, para que nós possamos nos levantar, nos demonstrar quem nós somos realmente. Nós temos, meu irmão, que está sempre buscando a Deus, para que nós possamos estar firmes nas horas das dificuldades, nas horas das lutas. Devemos que buscar, meu irmão, as armaduras de Deus, nos revestirmos do poder de Deus. Porque, meu irmão, o adversário, ele luta, ele traça plano, ele levanta um, ele levanta outro para nos perturbar, para nos tirar da comunhão de Deus. Mas é nesses momentos que nós temos que correr aos pés de Jesus, buscar a face dele, para que nós possamos nos levantar. E está, meu irmão, sempre pronto a nos levantar. Porque o Senhor, Ele é conosco. Ouça o que Paulo vem dizendo. Esse versículo é bastante conhecido, provê grande livramento ao crente, que estão enfrentando tentações, ao mesmo tempo, as palavras de Paulo contêm uma reprimenda implícita se Deus nos guarda de tentação maiores do que aquelas que podemos resistir. E então não podemos valer-nos de nossas tentações como uma desculpa para pecarmos. O pecado jamais é necessidade para o crente. Nós, meu irmão, não podemos delegar, meu irmão, coisa alguma às tentações como desculpa para que nós pecamos. Meu irmão, a palavra de Deus, ela vem dizendo: resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. Todas as vezes, meu irmão, que nós estamos resistindo ao mal, ao diabo, nós estamos, meu irmão, nos fortalecendo em Cristo Jesus. Lá no livro de Marcos 4:35, a palavra de Deus diz assim: sendo já tarde, passamos a outra margem. Os discípulos de Jesus estavam dentro de um barco e Jesus dormindo em cima sobre uma almofada na proa do barco. De repente desencadeou um grande temporal de vento, uma tempestade de vento muito grande, que fazia com que as águas do rio, do mar, se levantassem e o barco deles estava enchendo de água, poderia afundar a qualquer momento. E os seus discípulos, com medo, correram. Acordar Jesus: mestre, não se importa que nós pereçamos. Meu irmão, Jesus disse para eles: passamos a outra margem. E Jesus não disse de que maneiras eles iam chegar. Jesus permitiu, meu irmão, que viesse aquela tempestade, aquele vento para testar os seus discípulos. Eles colocaram os seus discípulos à prova, para ver qual seria a atitude deles. Muitas das vezes também, meu irmão, acontece conosco. Deus permite algumas coisas em nossas vidas, para ver, meu irmão, qual será a nossa atitude. Como que nós vamos, meu irmão, fazer? Como que nós vamos nos levantar diante das dificuldades? Os discípulos de Jesus, meu irmão, eles não entenderam que aquilo ali, meu irmão, era uma prova que Jesus estava colocando sobre a vida deles. Mas eles correram acordar Jesus para que Jesus fizesse alguma coisa. Meu irmão, vai chegar momentos na nossa vida, meu irmão, ou nós nos levantamos e fazemos, e lutamos, ou nós perecemos, ou nós perdemos. A situação que os discípulos de Jesus estavam, meu irmão, era uma situação crucial na vida deles, que tinha, meu irmão, colocado a vida deles em risco. Porque o barco poderia afundar. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não é porque Jesus está dentro do seu barco, meu irmão, que você não vai ter provação. Que você não vai passar por luta. Que você não vai passar por dificuldade. Não, meu irmão. Você não está isento. Olha o que diz, meu irmão, Mateus 7:24. Todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, será semelhante ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa dele estava sobre a rocha, a casa dele estava num lugar firme. Porém, meu irmão, desceu a chuva, transbordou o rio, soparam os ventos com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Meu irmão, prestem atenção, meu irmão. As adversidades, as lutas, as tribulações, meu irmão, elas vão vir sobre todos. Não é porque você é cristão, não é porque você é servo de Deus, meu irmão, que você vai ser isento. Não, meu irmão, você não vai ser isento. Não pensa você, meu irmão, que as lutas, as dificuldades, meu irmão, vai ser só para aqueles que não servem a Deus. Não. Você não está isento disso. Prova disso é Davi, que ele vem dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim, meu irmão, não faltava nada para o Davi. Porém, meu irmão, ele tinha luta, ele tinha prova, ele tinha perigo, ele tinha perseguição. Mas de todas o Senhor livrava ele. O Salmo 34, ele vem dizendo:
clamou esse aflito, e o Senhor o livrou de todos os seus temores, de todos os seus males. Davi fazia a mesma coisa. Ele buscava, como os discípulos de Jesus aqui nesse barco. Eles ficaram com medo. O medo tomou conta deles, que eles ficaram inestes, sem saber o que fazer. Então eles olharam e viram o mestre dormindo em cima daquela almofada. E eles foram e acordaram o mestre. O mestre se levantou, mandou que o vento e o mar se calassem, e houve bonança. Os discípulos de Jesus, olhando um para o outro, atônitos, disseram: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Eles estavam com o mestre todos os dias e não conheciam o mestre. Agora eu pergunto para você, ouvinte do Alimento Diário: você conhece? Você conhece o mestre? Realmente você conhece o mestre? Ele disse para você, meu irmão, na palavra dele, meu irmão: eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e todos o mal, e nem o dano vos acontecerá. Então, meu irmão, Deus nos deu autoridade. A palavra de Deus veio, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Meu irmão, quando é para você fazer, é você que tem que fazer. Quando é para você fazer, meu irmão, é você que vai ter que fazer. Deus não vai se levantar, meu irmão, porque Ele sabe, meu irmão, que você tem condições de fazer. Aquilo que é para você fazer, eu lamento em dizer para você, mas Ele não vai fazer por você. Porque você pode fazer. Ele disse: Deus não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Até o limite, Deus deixa você ser provado, ser tentado. E dentro desse limite, dentro desse parâmetro, é você que tem que lutar. Quando excede além desse limite, Deus intervém por você. E o salmista, ele vem escrevendo no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, nas tribulações, nas provas, nas lutas, nas tentações. Ei, meu irmão? Ei, minha irmã? Ele não permitirá que você, meu irmão, minha irmã, seja tentado além das suas forças. Mas você tem que se levantar. Os discípulos de Jesus não entenderam. Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar. Houve grande bonança. E Jesus olhou para eles e disse: por que sois tão tímido? Ainda não tem fé? Deus não vos deu o espírito de timidez, mas Ele vos deu o espírito de ousadia. Deus nos deu, meu irmão, um espírito de ousadia, e não de temor, e não de covardia. Aquilo que é para você fazer,
Você tem que fazer. É você que tem que fazer. Porque as tentações são humanas. E não vai fazer com que você naufrague. Não, meu irmão. Ele não vai. Porque você foi chamado por ele. 1 Coríntios 9, a palavra de Deus vem dizendo: Deus é fiel, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, você foi chamado para a comunhão. Deus chamou você para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E através, meu irmão, desta comunhão que nós temos com Cristo Jesus, Ele tem nos livrado dos nossos temores, das tentações que têm se levantado contra a nossa vida. Se nós realmente, meu irmão, temos comunhão com Ele, nada e nem ninguém poderá nos deter, meu irmão. Não existirá, meu irmão, tentação, não existirá prova, não existirá luta, não existirá, meu irmão, que vai fazer com que você pare. Porque, meu irmão, quando nós fazemos uma comunhão com Deus, quando nós fazemos uma aliança com Jesus Cristo, todas as nossas necessidades, as nossas provas, as nossas lutas, não são mais nós, mas nossas, mas são dele. Como ele disse para os filhos de Israel, lá na margem do Mar Vermelho: nesta peleja, vós não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós, se vós calareis. Ele disse para Josafá, segundo as Crônicas 20:20, nesta peleja não tereis que pelejar, porque a peleja não é sua, Josafá, mas a peleja é minha. Ficais em pé. O que significa ficar em pé? É ficar na presença de Deus, é ficar dentro do chamado da comunhão que você tem com o Senhor, seu Deus, que o livramento chegará. Meu irmão, olha aqui, meu irmão. É Bíblia, meu irmão, é Bíblia. Não é história de carochinha, é Bíblia. Quando você realmente tem comunhão com Deus e Deus tem comunhão com você, meu irmão, meu irmão, nada pode deter você. Evangelho de João 15, no verso de número 4, vem dizendo assim: permaneceis em mim e eu permaneço em vós. Como não pode um ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permaneceis em mim. Meu irmão, nós, meu irmão, que fomos chamados para a comunhão com Cristo,
Nós temos que permanecer firmes, arraigados na videira verdadeira, chamada Cristo Jesus. Ela, Cristo Jesus, meu irmão, Ele é o nosso respaldo, Ele é a nossa garantia. Ele disse: permaneça em mim. Não adianta, meu irmão, você falar que eu tenho comunhão com Deus, que eu tenho comunhão com Cristo, mas você, meu irmão, não obedece Ele. Ele disse: permanece em mim, obedeça a mim. Isaías 1, verso 19: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você quer o melhor dessa terra? Então permanece na comunhão com Cristo Jesus. Porque Ele é a garantia da sua salvação. A garantia da sua salvação é Cristo Jesus. A garantia da sua salvação é Cristo Jesus. Meu irmão, aqui, meu irmão, no Salmo 125, no seu verso de número 3, a palavra de Deus, ela vem nos dizendo: o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Meu irmão, o inimigo, ele não terá força contra você. O cetro, os ímpios, ele não permanecerá, meu irmão. O cetro dos ímpios não permanecerá, meu irmão, sob a sorte dos justos. Olha, meu irmão, a palavra de Deus, meu irmão, ela é tão maravilhosa. Meu irmão, olha o que diz, meu irmão, os Salmos 1. Olha o que diz, meu irmão, o Salmo 1, no verso 4. Os ímpios não são assim. Porém, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Meu irmão, a impiedade, meu irmão, não vai prevalecer na congregação do justo. Você, meu irmão, você, minha irmã, que foi chamado para a comunhão com Cristo. Você que foi chamado para a comunhão com Cristo. Fique em paz. Se você está tendo comunhão com Cristo, fique em paz. Salmo 34, 7. Eu vou ler o 6 e o 7. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor se acampa-se em redor do que os temem e os livra. O anjo do Senhor, meu irmão, se acampa em volta daqueles que têm a comunhão com Cristo e livra. Se você está aflito, se você está em atribulações, clama.
que o Senhor vai ouvir e vai te livrar de todas as suas tribulações. Mas o anjo do Senhor, meu irmão, ele se acampa em volta daqueles que estão. São aqueles que estão, meu irmão, na correta comunhão com Deus. Você tem que estar, meu irmão, na comunhão com Deus. Porque é Ele que dará o livramento. Aqui em Isaías 14, no verso de número... Isaías 14, no verso de número 5, a palavra de Deus ela vem dizendo: o Senhor quebrou a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Irmão, o Senhor, meu irmão, Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor, Ele quebrou a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Aqueles, meu irmão, que se atrevem a se levantar contra você. Aqueles perversos, meu irmão, que vêm com perversidade sobre a sua vida. E aqueles que querem dominar você. Deus, no dia de hoje, está quebrando eles. Está desbaratando todos os seus inimigos e colocando você a salvo. Porque assim diz o Senhor. Compartilhe esse áudio com o máximo de pessoas que você puder. Porque muitas pessoas precisam ouvir esse áudio, parar de temer. Porque não sobreveio sobre as vossas vidas tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os santos e todos digam amém.